E aí galera, beleza? Meu nome é Rodrigo e hoje eu tô aqui pra falar sobre os grupos mais injustiçados do K-pop. Eu separei aqui alguns grupos que tinham um grande potencial pra se expandir e virar potências globais, mas simplesmente porque a empresa decidiu cagar pra eles, eles não conseguiram atingir todo o seu potencial. E alguns casos também onde houveram injustiças tão grandes com um grupo que eu decidi que era melhor eu mencionar nesse vídeo. Então, bora começar. Vamos falar sobre o BAP. Esse é um caso bem famoso até. Eles foram uma das grandes promessas do K-pop no início da década. Eles debutaram em 2012 e foram um dos grupos rooks mais reconhecidos na época, brigando até com EXO em popularidade. E até 2014 eles foram um grupo bem famoso e reconhecido, muito pela qualidade incrível dos seus MVs, como o ultra icônico One Shot. Mas os problemas começam em 2014, quando todos os membros abrem um processo contra a empresa, alegando distribuição desigual de lucros e também da empresa não cuidar da sua saúde. Em 2012, o grupo havia faturado mais de 9 milhões de dólares para a empresa, e a empresa simplesmente deu só 8 mil dólares a cada um dos membros, e simplesmente depois disso parou de pagar os membros, mesmo eles sendo altamente lucrativos. Houve vezes em que o membro também precisou ir no hospital por exaustão, e a empresa fazia ele mesmo pagar as contas, coisa que pelo contrato era responsabilidade da empresa. Esse foi um grupo com um talento desperdiçado, pois eles ficaram em atos por um bom tempo, e quando eles voltaram, eles perderam um pouco do seu apelo, e a empresa também deixou de promover eles como deveria. O segundo caso é do Aphex. Esse é um caso que eu simplesmente não entendo. O grupo, enquanto esteve ativo, foi um grande sucesso, emplacando inúmeros hits que marcaram o ano na Coreia. Elas vendiam absurdos nas digitais, sendo sempre um dos grandes destaques do ano. Mas em 2014 tivemos as suas últimas promoções, e a SM simplesmente para de promover o grupo, passando a dar somente algumas atividades solos às integrantes e afastando cada vez mais a esperança de um comeback ao grupo. E ainda com o falecimento da Sully, aí que as esperanças de uma reunião chegaram ao fim. Agora vamos falar do T-ara. Eu já fiz um vídeo completíssimo sobre toda a polêmica dela e da MBK Entertainment, mas eu vou falar aqui de maneira mais resumida desse caso. O T-ara foi um dos grandes grupos do K-pop do começo da nossa década, e elas foram administradas pela MBK. Inclusive, elas foram o único grupo de sucesso da empresa. A empresa começou a tomar muitas decisões estranhas e sem pé nem cabeça, e mesmo assim o grupo foi um imenso sucesso enquanto as polêmicas não começavam. Elas emplacaram hits que hoje são clássicos atemporais do K-pop, como Rolly Polly, Sexy Love e Love Dove. Mas em 2010 a empresa decide adicionar uma integrante chamada Hwa Young, e ela deve se arrepender muito depois disso. Essa integrante em 2012 diz estar com o calcanhar lesionado e por isso não poderia se apresentar. Mesmo com ela tendo ido ao hospital e não ter nada demais, para aumentar o drama, ela pede para o seu calcanhar ser enfaixado e aparece no aeroporto de cadeira de rodas. Após isso, T-ara teria um show, onde ela apresenta uma música sentada e sai do show e vai fazer as unhas. Vocês acreditam? Depois disso, as integrantes dão indiretas a ela, falando que nem todas as pessoas podem ser determinadas. Depois disso, ela e a irmã aumentam o drama, e isso fez com que os fãs achassem que ela estaria sofrendo bullying das outras integrantes, e aí o inferno começou. Os fãs começaram a destruir as coisas do T-ara, e elas começaram a perder muito sua fama, com a opinião pública sendo julgada contra elas. A empresa não fez nada contra isso, já que ele achou que as integrantes não haviam feito nada de errado, e deixou o drama só aumentar. E o pior é que isso poderia ser contornado facilmente por eles, e assim eles deixam dos grandes grupos femininos da história do K-pop ser jogado ladeira abaixo por causa de um draminha de uma integrante. Agora vamos falar do 2NE1. Esse é um exemplo bem conhecido de administração merda da YG com os seus grupos. Elas foram um dos grandes grupos do K-pop. Desde o início, elas foram um grande fenômeno e tiveram inúmeras canções que marcaram o ano. Elas foram conhecidas por usar esse conceito de girl crush, em que os grupos femininos eram todos de conceito fofo. Elas tiveram inúmeras canções sobre aceitação e superação, e até hoje é um dos grupos mais queridos dos K-popers. Os problemas começam quando a YG simplesmente deixa a Bom de escanteio depois de surgir aquele escândalo de drogas, que na verdade era só o remédio que ela usava para tratar do seu problema, e que esse medicamento tinha uma substância ilegal na Coreia. Além disso, há casos também dela deixar a Minzy de escanteio e nunca ter dado um solo a ela em 7 anos de grupo. Isso faz com que ela deixasse a empresa com o fim do contrato. As últimas promoções efetivas do grupo foram em 2014, onde a popularidade delas não parava de crescer e já estava começando a atingir o ocidente. Elas eram convidadas a muitos eventos importantes nos Estados Unidos, tendo até já performado na Times Square, e seu crescimento foi barrado pela própria YG, que não quis que elas crescessem mais por medo delas não poderem mais ser controladas pela empresa.
Agora vamos falar do Pristin. Esse é um caso recente. Elas debutaram sob a Pledis, mesma empresa do Seventeen, e tudo nelas estava certo. O timing, a escolha de músicas e as promoções. Tinham 2 membros que eram do IOI, ou seja, era um grupo que tinha tudo para dar certo, e estava realmente dando no início. Elas até ganharam o prêmio de Rookies do ano, mas depois a Pledis simplesmente para de promover elas com 1 ou 2 comebacks apenas, e deixa o grupo na geladeira por mais de 1 ano até anunciar o desband do grupo, assim deixando muitos fãs tristes com a empresa e com o fim desse grupo amado. Agora vamos falar do TRCNG. Esse foi outro grupo da TS, onde eles foram muito mais maltratados que o BAP. Esse grupo foi um grupo que foi tratado que nem lixo desde o início. A TS nunca deu instalações adequadas aos meninos, fez eles dormirem em chiqueiros, frequentemente eles ficavam sem luz, água ou gás no inverno, o que fez com que eles adoecessem seriamente e tinham até que dormir em saunas. Além disso, há relatos de agressões por parte da staff contra os garotos, tendo um professor de coreografia ter golpeado um menino com uma cadeira de metal, e depois disso, ele fez o menino praticar ainda mais. 2 pais dos integrantes processam a empresa, alegando tudo isso acima. E apesar de todas as provas que até a Dispatch mostrou, a TS conseguiu fazer o jogo virar quando fez com que os outros 8 pais dos meninos processassem os 2 pais que começaram o caso e denunciaram a TS. Esse é um caso bem grande e complexo, onde eu explico no meu vídeo sobre a TS, que eu vou deixar na descrição. Agora vamos falar do Block B. Esse é um grupo realmente que teve um bom nome no K-pop. Embora não fosse um dos maiores grupos do K-pop na época, era um grupo reconhecido e amado por quem ama um estilo mais hip hop. Eles, em 2013, processaram a empresa deles, a Stardom ou Runos Entertainment, alegando que não eram pagos desde o seu debut, mesmo já tendo estourado com Nalina e Nilili Mambo, entre outros hits. Nesse meio tempo, eu penso que se a empresa tivesse administrado eles direito, eles poderiam ter crescido ainda mais, já que eles perderam tempo e recursos com essa empresa. Graças a Deus, Seven Seasons deu um tratamento adequado, liberdade artística e os pagavam direito aparentemente. Mas eu ainda penso que se não tivesse tido essa polêmica, eles poderiam ter sido maiores ainda. Agora vamos falar do 4Minute. Esse foi um grupo muito conhecido por ter a Hyuna, que é uma das idols mais famosas até hoje. Esse foi um grupo mega marcante pelos seus conceitos Girl Crush, Girl Power, assim como o uso do EDM bem pesado, e isso atraiu muita gente ao grupo, porque amavam esse tipo de estética e sonoridade. Elas fizeram muito sucesso, muitas vezes batendo até o Girl Generation. O problema é que a Cube tinha um favoritismo gigante pela Hyuna em detrimento das outras integrantes. Então a maior parte do público do grupo é da Hyuna, e a empresa fez pouco caso das outras integrantes. E quando mudaram os investidores da Cube, eles já não viam com bons olhos o grupo. Então a empresa simplesmente dá disband no grupo e oferece um contrato só a Hyuna, assim marcando o fim de um grupo aclamado e amado. Agora vamos falar do CLC. Esse é o último caso daqui. Esse é um grupo que teve seu potencial desperdiçado desde o início. Elas deviam ter debutado com o conceito Girl Crush, que era algo que combinava mais com elas, mas a empresa decide apostar em conceitos fofos, até para não competir com o 4Minute, que estava ativo ainda. Nisso, elas não conseguiram nada de sucesso, já que elas vinham competindo com grupos muito maiores e muito mais reconhecidos, como G-Friend, Red Velvet e Twice. Quando elas decidem mudar de conceito para um Girl Crush em Hobgoblin, elas conseguem sentir um gostinho do sucesso, mas a empresa joga todo esse reconhecimento no lixo, tentando de novo um conceito fofo, e assim desapontando de novo os novos fãs e fazendo o grupo flopar de novo. Quando elas decidem voltar ao conceito Girl Crush, elas meio que perdem o timing de se destacar, até porque vários outros grupos já estavam nesse conceito, e assim o potencial do grupo é desperdiçado mais uma vez. Em 2019, elas tiveram até um sucesso, conseguindo sua primeira vitória, mas se o grupo tivesse sido administrado direito, esse reconhecimento delas poderia ter sido bem maior, até porque a Cube na época não tinha histórico de flops em seus grupos. Então galera, esses foram os grupos mais injustiçados da história do K-pop. Eu espero que vocês concordem com tudo. E se vocês quiserem uma parte 2, talvez eu transforme isso em uma série. E comenta aqui embaixo que eu vou fazer com o maior prazer, galera. Porque ainda faltaram alguns grupos que eu queria falar. Então galera, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Valeu e tchau!